Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje iremos falar a respeito da cilada do narcisista. Como essas pessoas conseguem extrair suprimento de suas vítimas, atrair pessoas às quais eles focam como alvo. Bem, na verdade é um tema bastante complexo que requer inúmeras abordagens, e embora você provavelmente já tenha conhecimento a respeito do transtorno, ou que você suspeite que você está lidando com uma pessoa tóxica, manipuladora, narcisistas se utilizam dos mais baixos recursos para tentar afetar você diretamente ou indiretamente em todas as áreas da sua vida, porque ele vai te minando aos poucos. É como se ele quisesse introduzir em você um veneno a cada dia, de uma forma enganosa, de uma maneira articulada. Aos poucos essa pessoa vai tentando afetar a tua essência, mas a tua essência foi Deus que te deu. Ninguém nessa terra tem o poder de extrair a tua essência e arrancar ela de você. E embora você esteja adquirindo conhecimento a respeito deste tema e que de certa forma gere em você um certo incômodo, é melhor você saber o modus operandi desde o início, como o narcisista funciona, como ele te cativa, como ele vai te conquistando, como ele de certa forma vai te enganando e te enredando em uma espécie de clausura emocional e mental para que você se fortaleça. Porque se Deus permitiu que você tenha acesso a esse tipo de informação, certamente é porque Ele não quer que você viva uma vida de escassez emocional. Ele tem o melhor reservado para ti. E se por algum motivo você caiu nas garras de um narcisista e você teve que lidar com esse tipo de situação, não se preocupe, porque Deus irá te dar estratégias para que você aprenda a lidar com esse tipo de pessoas. Mesmo porque pessoas narcisistas, elas conseguem ser sarcásticas, irônicas, perversas, provocadoras. São pessoas que se deleitam numa espécie de zombaria enquanto você se sente afetado. São pessoas que atuam de uma forma discreta e vão aos poucos afetando as suas emoções para que você se veja de uma maneira distorcida. Mas lembre-se que Deus, em sua palavra, ele já havia dito que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e se você for observar as escrituras e analisar de uma maneira mais profunda, você irá identificar que o anticristo, ele é como se fosse uma espécie de narcisista mor. Ele está ali como uma figura de pessoa extremamente acessível, carismática, uma pessoa que vai ali no momento de caos da humanidade, que a humanidade estará enfrentando. Ele irá, de certa forma, cativar as pessoas para que essas pessoas se sintam acolhidas por ele, e ele irá apresentar soluções paliativas para o ser humano, justamente porque neste tempo será um tempo onde muitos estarão vulneráveis, principalmente nas suas emoções e na sua vida espiritual. Então, este assunto ele vai muito além do que simplesmente um modus operandi e de pessoas que você se relaciona no seu dia a dia, porque essas pessoas, elas estão sendo praticamente ali sendo usadas como um instrumento de tortura para que você se acostume e aceite a lidar com esse tipo de pessoas, para que quando chegue o fim dos tempos, seja você na tua geração, nós na nossa geração, ou sejam as gerações que virão, essas pessoas estejam acostumadas a aceitar um sistema impositivo, manipulador, controlador, e como esse sistema de manipulação pode afetar você e as tuas escolhas. Quando você não aprende a se posicionar, a estabelecer limites saudáveis, a conhecer mais sobre você mesmo e você mesma, você vai se acostumando a entregar a tua vida e o teu coração para quando uma pessoa que aparece na tua vida, te apresentando ali uma espécie de carisma, de simpatia, apresentando uma solução ali para a tua vida, e que você acredita que essa pessoa realmente quer o teu bem, você vai ali entregando a tua vida, o teu coração, as tuas emoções, você vai se abrindo, e no decorrer do tempo, quando essa pessoa tem o traço de personalidade narcisista, ou de fato é narcisista e manipuladora, vai chegar um momento que o instinto dessa pessoa vai vir à tona. Porque o narcisista, ele começa a estabelecer metas, e quando ele fica obcecado
para resolver ou para cumprir uma determinada situação, e ele escolhe você como alvo para estar ali acima de tudo e acima de todos, ajudando essa pessoa a cumprir aquela meta, ele vai ali extraindo de você os suprimentos que ele identifica em você, que ele pode estar usufruindo. Entretanto, essa troca não é uma troca saudável, porque se trata dele ou dela, tudo é sobre ele, tudo é sobre ela, e eles vão ali te dando migalhas emocionais, muitas vezes tentando elevar a tua autoestima, para que você não desconfie da real intenção daquela pessoa, mas a chegar em um determinado ponto no relacionamento com pessoas que apresentam esses traços de personalidade, que quando você começa a estranhar algumas coisas e observar algumas bandeiras vermelhas e que a tua intuição começa a falar mais alto, você começa a observar que as atitudes dessa pessoa não são coerentes. Então você vai se sentir de fato sugado, você vai sentir que a sua energia está sendo drenada, que muitas vezes a opinião daquela pessoa, ou na maioria das vezes, a opinião daquela pessoa é que prevalece. E você também tem o teu direito de escolha, você tem a tua dignidade, a tua história, e você irá certamente ali estranhar e começar a colocar limites. Quando você está lidando com uma pessoa narcisista e que essa pessoa tem em mente uma situação que ela quer alcançar, um objetivo, e que ela se torna obcecada por atingir aquele objetivo, ela não respeita você. Ela simplesmente quer que você, ela ou ele, porque narcisistas são homens ou mulheres, mas se trata de um traço de personalidade distorcido, uma falha no caráter, e essa pessoa ela simplesmente não respeita as tuas ideias, a tua vida, os teus limites, e quando você começa a se colocar, quando você começa a se posicionar, essa pessoa já começa a mudar com você. Então ela já vai ali aplicando pequenas punições, e essas punições elas vão se elevando gradativamente. Muitas vezes a insatisfação do narcisista, quando ele vê que você não vai estar ali como um capacho, como um cabresto, como um escravo nas suas mãos, ele irá ali aumentando o nível de astúcia, de zombaria, de tortura emocional e mental. Quando o narcisista perceber que você está observando que algo não está certo nesse relacionamento, seja ele na amizade, na vida sentimental, no ambiente eclesiástico, no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar, eles estão espalhados, inclusive em profissões. Então, o narcisista, ele quando tem uma meta estabelecida na mente dele e que ele já incluiu você nesta meta e que ele ficou obcecado em cumpri-la, ele irá tentar chegar nessa meta a qualquer custo. Mesmo que isso signifique para você infringir os teus limites, desrespeitar as tuas vontades, as tuas opiniões, o narcisista verá o teu não, ele verá o teu comando ali de defesa como um sistema de afronta. Ele não entende que você tem as suas vontades, que você tem a sua vida, que você é um indivíduo que tem outras atividades. Não, o narcisista ele não pensa assim. Na cabeça infantilizada dele, ele pensa que você tem que adivinhar o que ele pensa, fazer o que ele pensa, e caso você não faça, ele irá começar a iniciar um sistema de tortura emocional para que você se sinta oprimido, retalhado, para que você se sinta fraco, cansado. Ele vai tentar atingir a tua essência de todas as formas possíveis. E imagine você que o anticristo ele se apresentará inicialmente justamente para que você acredite que ele está ali para te salvar, para te ajudar. E você, se você não estiver esperto, se você não estiver ligado, se você não estiver com a tua identidade firmada em Cristo Jesus, você provavelmente, se você estiver na geração onde irá acontecer isso, ou as próximas gerações que virão, irão ali cair facilmente na lábia do anticristo, porque ele certamente irá tentar atrair as vítimas para ele, para que depois ele inicie este mesmo processo de, ao mesmo tempo, te oferecer algumas coisas, e caso você comece a dizer não e dizer que você não aceita ser oprimido porque você é livre, você é filho de Deus, você crê em Jesus Cristo, ele irá começar a aplicar as punições
até que você se sinta intimidado e amedrontado a tal ponto que você ceda até mesmo a tua fé, para que você negue o nome de Jesus. Então é muito sério essa questão de lidar com o narcisismo. E é por isso que esse assunto tem se alastrado, tem se aumentado no decorrer da vida, da história, das gerações, e está mais latente neste momento, mesmo porque é como se fosse uma espécie de treinamento das forças espirituais negativas para que você se acostume a um padrão de estar ali submisso, porque caso você diga não, o teu mecanismo de defesa já irá se acionar automaticamente e provavelmente se você não tiver fortalecido nas tuas emoções, na tua identidade, na tua autoconfiança, se você não aprender a colocar barreiras e a colocar remédio nas tuas feridas, você provavelmente irá ceder devido ao grau de pressão que essa pessoa exerce sobre você, porque você terá medo do novo. E se você tiver medo do novo, você poderá recuar e aceitar uma vida indigna, uma vida de prisão mental e emocional, porque você foi feito livre. Deus te trouxe para a terra para que você desfrute da tua vida. Ele deu o comando de vida para você, o sopro de vida que te fez respirar, e ele foi te formando com os teus órgãos, e foi ali surgindo osso, pele, veias, coração, os teus olhos, os teus lábios, os teus cabelos, os teus pés, as tuas pernas, as tuas mãos, toda a tua estrutura interna e externa. Deus, ele foi moldando dentro de você. Então, ele te chamou. E quando ele foi te concebendo dentro do ventre da tua mãe, não era o narcisista que estava fazendo aquilo por você. É o teu Criador, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o grande El Shaddai, aquele que te deu o sopro da vida. Então, é importante que você entenda o nível do impacto que o narcisismo pode trazer para a sua vida se você não aprender a confrontar e a enfrentar esse sistema. E ainda que seja necessário você colocar limites e que venham retaliações, você tente encarar tudo isso de uma maneira diferente. Pense que você está ficando mais esperto e que a cada experiência, ainda que seja difícil, ainda que seja desgastante, você não será mais aquela mesma pessoa ingênua que acreditava que todas as pessoas são boas. E não permita também que o mal faça com que você pense que pessoas boas não existem, porque elas existem sim. Se não existisse, você não estaria tendo acesso a tamanho grau de conhecimento de diversas fontes de pessoas que estão disponíveis para te ajudar, principalmente porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre a tua vida. Então, todos os dias você tem a possibilidade de recomeçar a tua história, porque Ele está contigo. O narcisista, ele não estava quando Deus estava com você. Somente Ele estava com você te forjando. Quando você estava passando por diversas situações da sua vida e que você estava ali sozinho e sozinha, era Deus que estava com você. Não era o narcisista, ele é apenas um personagem que fez parte da sua história ou está fazendo parte da sua história. Mas não significa que esse personagem tenha o poder de perpetuar o mal dentro de você, ou uma sensação de inadequação que faça com que você venha se encolher. É necessário que você se levante, que você passe pelo teu processo, respeite cada etapa, porque nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos, mas Deus, com a sua sabedoria, com a sua graça infinita e soberana, é capaz de reconstruir você de dentro para fora, de ressignificar tudo aquilo que você aprendeu, que te feriu e trazer força e resiliência para a tua vida. Então, lembre-se dessa palavra que esse modus operandi, ele é um treinamento onde a geração que estará na Terra, seja a nossa, seja a próxima geração que vier, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus voltará, que Jesus virá. Entretanto, é perceptível e visível que estamos passando pelo princípio das dores e que o mal ele tem se alastrado de uma maneira surreal. Quando nos deparamos com as notícias, muitas pessoas estão sendo afetadas diretamente na sua identidade, se confundindo com objetos, com animais. As coisas estão tomando uma proporção gigantesca.
Então é importante que você reforce a tua vida espiritual com Deus, que você se aproxime dele, que você o busque de todo o teu coração, que você se fortaleça e ainda que seja necessário você se deparar com pessoas narcisistas e que você tem que colocar limites quantas vezes for preciso, ainda que venha uma indisposição, uma retaliação, vai chegar um momento em que você vai estar tão blindado e tão fortalecido emocionalmente que você não se sentirá mais afetado. Obviamente irão existir situações que nós desconhecemos, porque é um modus operandi tão maligno que, por mais que nós saibamos muitas coisas, não sabemos tudo em sua totalidade. E por mais que você tenha conhecimento e que você vá se fortalecendo, você vai se deparar com situações provavelmente que você não esperava. E quanto mais você vai aprendendo e vai se fortalecendo, você vai se blindando. E quando você se depara com uma situação totalmente inusitada, porque eles têm várias formas de atuar, e muitas vezes você acha que você está em um ambiente seguro, onde ali você vai poder de fato se abrir, contar com determinadas pessoas, e pode acontecer que neste meio existam pessoas narcisistas, e que você jamais, em tempo algum, esperava que ali poderia se manifestar tamanho grau de perversidade em pessoas que você confiava. Mas lembre-se que Deus, ele treina os seus guerreiros em ambientes desconfortáveis. Então, quando você pensa que você está seguro, que você se decepciona de alguma forma, que você sente um grau de frustração com determinadas pessoas, pense pelo lado positivo, que é melhor que você saiba logo quem essa pessoa é, que nível essa pessoa pode chegar para alcançar aquilo que ela de fato quer alcançar, desrespeitando você, passando por cima dos teus limites. Porque caso essa situação venha a se estender por mais tempo, você provavelmente sofrerá um impacto maior. Então é melhor que você saiba o que está acontecendo, ainda que você fique surpreso, ainda que você se sinta frustrado e decepcionado, lembre-se que você está sendo treinado para que lá na frente, caso você seja da geração que vai passar ali enfrentando o fim dos tempos, o apocalipse, você esteja preparado em Deus para dizer não para aquilo que possa querer usurpar a tua fé, a tua comunhão com Deus, para que você renuncie a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque certamente na sequência, provavelmente a tua alma será ceifada. Então, não permita que pessoas tóxicas, narcisistas, manipuladoras, pessoas egoístas afetem a tua identidade. Você pode aprender a respeitar as pessoas e também ser respeitado, e as pessoas que de fato querem estar com você, elas irão respeitar os teus limites, irão evitar fazer o mal a você de uma maneira proposital, e você aos poucos irá se fortalecendo, e à medida que você vai se fortalecendo, você vai rompendo barreiras, você vai mudando gerações, padrões de pensamentos que vêm reverberando desde os primórdios. E quando a partir da sua vida e da sua parentela, você se posiciona e você diz não a um sistema cruel, você está ali atuando como um agente de paz, um agente de Deus nessa terra, neutralizando todo o mal que tenta ser instalado através de pessoas perversas. Então você está praticamente ali fazendo com que esse sistema venha paralisar dentro da tua vida, da tua história, da tua geração e das gerações que virão. E você está ali sendo um servo de Deus porque você está se posicionando e muitas vezes sofrendo o impacto de algumas coisas, mas quando você coloca a armadura de Deus, o escudo da salvação na tua frente, você sente o abalo, você sente o impacto, mas nada disso irá prevalecer contra a tua vida. E ainda que você venha sentir o impacto e o abalo, você não será destruído, porque Deus está contigo para te renovar, para te restaurar. Então lembre-se que tudo isso é um treinamento que pessoas perversas, que o sistema maligno está tentando introjetar na terra, para que muitas pessoas passem a ser escravas emocionais. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Tudo que Ele tem para você é liberdade, paz, que você viva uma vida de plenitude, que você não entregue o teu coração para qualquer pessoa, que você aprenda a identificar pessoas que estão com segundas intenções ou que vêm com intenções premeditadas
para tentar denegrir você, entristecer você. E Deus, Ele diz em sua palavra que a alegria dele é a tua força e que a paz dele excede todo entendimento. Que quando você se sente fraca, que você está forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. A palavra de Deus, ela é viva e ela tem poder para trabalhar na tua mente, no teu coração, de dentro para fora e te fortalecer. E uma vez que você está mais robusto na tua fé, ainda que você venha se espantar e se escandalizar com algumas coisas, você logo, logo irá se reerguer de tudo isso, irá continuar a tua trajetória e todo esse sacrifício que você está fazendo em prol da tua vida, da tua liberdade, da tua geração, irá impactar milhares de pessoas que não se curvarão a um sistema aprisionador que está tentando treinar pessoas para que essas pessoas estejam no seu inconsciente amedrontadas a dizer não quando o narcisista mor vier a aparecer. Então, o narcisismo, ele se trata de algo muito além. E pessoas que possuem esses traços de personalidade, elas têm a salvação disponível para elas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. E essas pessoas estão simplesmente servindo como marionetes e elas não percebem isso. Elas pensam que as coisas dessa terra são eternas, que o mundo não irá se acabar, que o dia delas não irá chegar, ou simplesmente elas estão tão cegas ao ponto de pensar que esse dia simplesmente irá chegar e está tudo bem. Mas não, não está tudo bem. Enquanto estivermos aqui, precisamos estar de pé, trabalhando em prol do reino de Deus, cumprindo o nosso propósito, aprendendo a dizer sim, a dizer não, a colocar limites, a aprender estratégias que tragam uma espécie de comando de proteção para as tuas emoções, para que você aprenda a lidar com cada pessoa tóxica e manipuladora que venha aparecer na tua vida. Mesmo porque não será somente você que estará sendo beneficiado. Inúmeras pessoas ao redor do mundo estão precisando de socorro, de uma luz que faça com que elas se encorajem a se firmar em Deus, estabelecendo o método adequado diante da situação que essa pessoa está vivendo. Você vai discernir aos poucos qual é a melhor metodologia que você poderá aplicar para se distanciar desse tipo de pessoas. Seja através do contato zero, que é você cortar todo e qualquer tipo de comunicação com pessoas que possuem essas características, seja você adotando o método pedra cinza, que é quando você vai neutralizando e falando o mínimo possível com aquela pessoa, não permitindo com que essa pessoa entre demasiadamente na tua vida, porque narcisistas, eles não querem saber da tua vida para te ajudar. Eles querem saber por curiosidade, porque a curiosidade alimenta esse espírito do sarcasmo que eles têm, da zombaria, do deboche. Você pode observar pelas atitudes da pessoa. Então aprenda a se proteger e vá colocando os limites. Neutralize através do pedra cinza, dependendo da situação que você esteja. Evite ficar se justificando, mesmo porque narcisistas, eles não querem saber coisa nenhuma das tuas justificativas, das tuas razões. Eles querem apenas cumprir aquela meta que ele está obcecado em cumprir. E na cabeça infantilizada do narcisista, caso você ouse atrapalhá-los em suas metas e seus objetivos, e atrapalhar para o narcisista é não seguir o roteiro que ele mesmo estabeleceu para ele, contando que você vai cumprir todo este roteiro do início ao fim. Como se você não tivesse direito de pensar, de raciocinar, de escolher se você quer, se você não quer, até onde você consegue ajudar ou não. Não, narcisistas não respeitam ninguém. Eles querem somente serem servidos. Então, adote o método mais adequado para que você venha se blindar, se fortalecer, até que Deus vá te direcionando para que você venha alcançar a sua total liberdade e você venha respirar em Deus. Porque ainda que você passe por aflições, com Deus ao teu lado e com uma pessoa que não tenha um poder de opressão, um poder de tragar você, a sua energia, a tua alegria, você estará mais forte, mais leve, para que você tenha mais qualidade de vida, até que Deus venha te recolher e que você saia daqui de uma forma leve, que você sinta que a tua missão foi cumprida, porque você não foi feito para viver dentro de gaiolas.
E com base nessa contextualização, eu irei ler para você alguns tópicos e algumas características, algumas ações e reações e atitudes que narcisistas têm e pessoas altamente manipuladoras e tóxicas, para que você possa tentar identificar se você convive com esse tipo de pessoas. E eu espero que essa leitura desses tópicos ajude você no teu processo, que você não se sinta sozinho, saiba que existem milhares de pessoas no mundo passando por isso. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas que de alguma forma foram eleitas por um narcisista para serem exploradas nas suas emoções. Então eu vou ler aqui para você, se você identificar que você está passando por isso, que fique um sinal de alerta para que você entenda que Deus ele criou os relacionamentos para que eles sejam recíprocos. Ainda que existam diferenças de personalidade, maneiras de ser, maneiras de ver a vida, não há agressões. A pessoa ela não é o problema da tua vida. O amigo não é o problema da tua vida. O marido, a esposa não é o problema da tua vida. Aquela pessoa não é a grande pedra da tua vida que te impede de respirar, te impede de viver a tua melhor versão. Problemas de relacionamentos e divergências de pensamentos e de opiniões, elas existem. Mas existe um equilíbrio. É totalmente diferente. Mas com o narcisista não existe isso. É como se você estivesse sentado em um balanço e somente você estivesse segurando este balanço e você é bem fraco cada vez mais. Quanto mais ele te suga, quanto mais ele tenta tirar as tuas forças, esse balanço vai ficando cada vez mais pesado. A corda vai ali se esticando, você começa a sentir o peso daquilo ali, daquela situação, e você não consegue soltar porque você acha que se você soltar, aquela pessoa que está lá em cima do balanço irá se prejudicar. E na verdade essa pessoa está prejudicando você, e você, por medo de soltar e de sair deste balanço, enquanto essa pessoa te tortura, enquanto essa pessoa te explora, você fica ali preso naquela situação. Então que você consiga identificar se você está passando por isso, porque antes você salvar a tua vida e ter a oportunidade de ter uma comunhão com Deus, a ponto de que você venha se fortalecer em todas as áreas da sua vida, do que você permanecer cego e escravo em uma situação. Até que Deus te dê um comando de saída e uma solução para essa situação que você está enfrentando. Então vamos ler os comportamentos, as ações e essas características para que você possa tentar identificar se você está passando por isso, e você irá assimilando aos poucos tudo o que está acontecendo. Mas lembre-se, tente ver tudo isso com uma visão positiva de que Deus traz à luz tudo aquilo que está oculto. Bem, narcisistas, eles são agentes do caos disfarçados de vítimas. Você já observou que lidar com o narcisista é da seguinte forma: você está ali fazendo o teu melhor para que tudo fique bem, para que tudo seja resolvido, mas nada é suficiente para aquela pessoa. Essa pessoa é como se fosse um saco sem fundo, que nada que você faça, que você fale, jamais será o suficiente para aquela pessoa. Ele é tão exigente com os outros, não com ele mesmo, porque ele não se enxerga, que ele irá sempre causar, instalar uma confusão e um caos. E depois que ele afetou você, que ele tirou você do sério, que ele fez com que você chegasse no seu limite, ele irá tentar distorcer a situação e se fazer de vítima, como se você estivesse sendo cruel com aquela pessoa. Possuem um grau de hedonismo doentio, são pessoas altamente egoístas. É como se o mundo girasse ao redor daquela pessoa. As outras pessoas não tivessem escolhas, não tivessem opiniões. São pessoas que pensam mais nelas do que qualquer outra coisa. E todas as circunstâncias e pessoas precisam se adequar ao que aquela pessoa, que praticamente se intitula o rei a ser adorado, quando na verdade o único rei que existe é o Rei Jesus. Ele sim é digno de toda honra, de toda glória e de todo o poder, de toda adoração. Mas o narcisista não, ele acha que ele precisa ser o tempo inteiro bajulado, adorado, e tudo que ele pensa é lei, é decreto. As outras pessoas não têm direito de manifestar as suas opiniões e as suas intenções. Outro ponto:
busca incansável por controle e poder. Lembre-se do que nós falamos no início do vídeo a respeito do Apocalipse, controle e poder. É uma tendência que está sendo cada vez mais executada na Terra e é importante que você aprenda a discernir o modus operandi para que você não caia em ciladas e não faça pactos que provavelmente irão, de certa forma, requerer algo bem maior, que é a tua alma e o teu espírito, a tua comunhão com Deus. Então, quando você observar que uma pessoa, ela possui uma busca incontrolável, incansável, ainda que essa pessoa venha a derrubar outras pessoas para conseguir o que ela quer, fique em estado de alerta. Obviamente, fazendo um parênteses aqui, nós não somos obrigados a permanecer no mesmo ciclo, com as mesmas pessoas para sempre. Faz parte da evolução da humanidade que pessoas circulem. Que algumas pessoas que você convivia, você já não conviva mais, que você evolua, que você cresça, que você avance, que você venha a voar, que você venha a aprender situações, que você viva o teu propósito e muitas vezes você precisará se distanciar de algumas pessoas para que você viva este propósito. Caso essa pessoa não esteja na mesma sintonia que você, caso seja da permissão de Deus que você tenha uma história diferente para viver. Só que para que isso seja alcançado e atingido, você não precisa ferir ninguém, você não precisa usar as pessoas, você não precisa se colocar acima de tudo e continuar como se nada tivesse acontecido e já chamando a próxima vítima para que essa vítima que esteja ali num padrão mais elevado tenha um suprimento muito maior para esse narcisista. Então, assim, Deus ele sempre irá te incentivar a subir de nível, a subir em conhecimento, a crescer e a evoluir, mas desde que seja algo limpo, algo compatível com o teu propósito, porém sem maltratar pessoas, sem ser ruim e nem muito menos denegrir a vida de ninguém. Outra característica e atitude do narcisista é a covardia calculada como estilo de vida. Imagine que uma pessoa tem a capacidade de viver um estilo de vida de uma maneira covarde, calculando e premeditando tudo de uma forma proposital, quando ele quer, escolhe uma vítima como alvo para que ele persiga e tente afetar a saúde mental daquela pessoa. Então daí você já tira o quanto é difícil e delicado ter que lidar com esse tipo de pessoas. Outra característica, no início, eles são altamente cativantes. Porém, passado um certo tempo, tudo e todos servem apenas para satisfazer seus caprichos sem fim. Usam pessoas como suprimento para suprir suas lacunas e vontades. É o que foi explicado anteriormente no vídeo. Como viver com uma pessoa dessa forma e você não sentir que as suas emoções estão sendo afetadas? É impossível. Por isso é importante você fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se fortalecer, para segurar nas mãos de Deus e você mesmo e você mesma falar com Deus. Deus, eu não aceito ser subjugado por ninguém. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu mestre, o Todo-Poderoso e o único soberano sobre a minha vida. Só Tu, Senhor, me conheces por dentro e por fora, e colocar nas minhas mãos a ferramenta que eu preciso para ter uma vida digna, para que eu possa me encorajar, me fortalecer, porque eu confio, me lanço em Ti e creio que o mesmo Deus que esteve comigo lá no passado está no presente, Ele já está no meu futuro e tem separado para mim surpresas, propósitos, promessas e uma vida leve, uma vida digna. Outra característica: gosta de dar ordens e jamais ser contrariado. É uma das situações que nós já falamos também no início do vídeo. Adoram estabelecer regras e caso você não cumpra essa regra, provavelmente você será retalhado
E as pessoas que estão passando pela fase do encantamento e da bajulação e até mesmo da triangulação com o narcisista, irá ali se submeter àquele processo e não irá enxergar aquilo que está exatamente gritando e sinalizando. E certamente a pessoa que está nessa fase de cegueira emocional não irá perceber o todo, como essa pessoa funciona, como essa pessoa se comporta, e essa pessoa ficará ali, provavelmente por um tempo, cega dentro dessa situação. Outro tipo de comportamento é o seguinte: querem fazer pessoas de tapete, mas mal eles sabem que Deus não vê patente. Deus ele escolheu Davi quando ele estava no pasto, enquanto os seus irmãos achavam que a patente deles, a altura, a força física falava mais alto, o grau de influência que eles já tinham ali naquele reinado, naquele palácio. E quando Deus enviou Samuel ali na casa de Jessé, que era o pai de Davi, ele disse: enquanto Jessé apresentava todos os seus filhos, pensando que eles fossem ser ungidos a rei de Israel, Samuel, ali em obediência, estava tentando encontrar a pessoa certa e Deus falava: ainda não é este. E quando se encerrou a apresentação daqueles que aparentemente estavam em vantagem, então Samuel pergunta se está faltando algum filho. E é quando Jessé manda chamar Davi. E imediatamente a identificação espiritual foi tão grande, tão forte, que Samuel soube que era Davi. E ele não se importou com a vestimenta de Davi, se ele era soldado, com a estatura, com o nível ou porte que ele tinha para enfrentar guerras, porque a sabedoria e aquilo que ele enfrentava no oculto e no escondido, somente Deus sabia o quanto ele estava capacitado para cumprir o propósito que ele precisava cumprir. Então, não permita que um narcisista subestime você por aquilo que ele vê, porque narcisistas vivem de aparências e para mostrar para pessoas que vivem situações que são falsas, que são enganadoras. Aquilo que de fato é verdadeiro, você não precisa se explicar, você não precisa falar. O próprio Deus fala por você. Então, não permita que você viva uma vida de aparências. Viva a verdade do Evangelho. Seja uma pessoa limpa diante de Deus, porque aos poucos Ele irá te direcionando a melhor forma que você irá conduzir a tua vida. Outra característica que pessoas narcisistas apresentam: reciprocidade zero. Geralmente, quando narcisistas são mais simpáticos ou de alguma forma tentam ali conquistar você, certamente ali existe algo por detrás dessa simpatia, desse carisma, que irá fazer com que você em algum momento seja afetado, porque aquilo ali tudo é como se fosse realmente esse paliativo para te enganar, para que você não se assuste e você não saia do ciclo de abuso. Eles geralmente veem pessoas como fantoches. Eles acham que as pessoas nasceram para satisfazê-lo. Eles não buscam apoio, mas sim bajuladores. Imagine a diferença de você procurar um apoio para qualquer situação da tua vida. Nós precisamos uns dos outros. Desde o momento que acordamos até o momento que estamos dormindo, existem pessoas que estão trabalhando na madrugada para que nós possamos ser beneficiados do trabalho dessas pessoas. Porém, é um ciclo. Cada um fazendo uma atividade diferente, cooperando para o bem geral da humanidade. Mas o narcisista não. O narcisista, a forma dele pensar é diferente. Ele não tem essa questão trabalhada dentro dele. Eles não buscam um apoio para que uns estejam ajudando os outros. Eles querem ser bajulados. Eles querem que as pessoas fiquem ali em reverência, aceitando tudo que essa pessoa fala. E muitas vezes até perguntam a sua opinião, mas é só por perguntar. Meio que para dar uma disfarçada, para que você não perceba de uma forma tão explícita assim. Porque no fim das contas eles irão fazer apenas aquilo que dê na telha deles.
Não existe um respeito da opinião do outro e do sentimento do outro. E muitas vezes, em função dessa bajulação, irão em alguns momentos te colocar para cima, porém, acredite, isso tem um prazo de validade. Porque quando ele se sentir contrariado ou ela se sentir contrariado por você, essa pessoa irá mostrar as suas garras e as máscaras irão começar a cair. E outro estilo de vida que essas pessoas adotam, incrivelmente, eles conseguem usar o nome de Deus em vão para que eles se sintam acima de qualquer suspeita, até mesmo para tentar amedrontar você, dizer que sabem mais do que você, colocar medo, até mesmo para que você se sinta intimidado. Como assim você vai confrontar uma pessoa que sabe tanto a palavra de Deus? Mas lembre-se que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, Satanás tentou ele com a palavra, usando justamente as palavras que ele sabia que iria mexer ali, iria de alguma forma tentar afetar o pensamento de Jesus, que estava ali em jejum já há bastante tempo, e ele tentou confrontar Jesus e enfraquecê-lo usando a palavra. Então não significa que uma pessoa ela seja exímia conhecedora da palavra e que saiba a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e que tenha uma leitura constante e que saiba de cor a palavra de Deus. Não necessariamente essa pessoa está sendo aprovada por Deus, e isso é bíblico. Então, vamos ler a característica de pessoas narcisistas que usam a espiritualidade como uma forma de tentar intimidar você. São falsos moralistas, cheios de hipocrisia, oportunistas e muitos se escondem atrás da religiosidade. São sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. É forte essa palavra. É muito importante que você sempre, todos os dias da tua vida, busque a tua comunhão com Deus. Porque Jesus, ele conseguiu discernir os fariseus, os hipócritas, que tinham prazer em apedrejar pecadores, muitos pecadores estes que, quando conheceram Jesus, automaticamente abandonaram o seu estilo de vida pecaminoso e continuou ali seguindo a Jesus, enquanto muitos fariseus estavam ali nos templos, utilizando aquela roupagem de sacerdócio, mas Jesus já sabia que ali dentro eles não estavam mais representando o reino de Deus. E é por isso que ele não foi treinado com eles. Ele foi treinado de acordo com o que Deus orientou a ele, em pequenos grupos. Às vezes ele frequentava ali o sinédrio, mas ele se reunia nos montes. Jesus, ele era versátil, justamente para ensinar que caso você se depare com algum fariseu que esteja tentando manipular a tua fé e a tua mente em nome de Deus, que você confronte essa pessoa, assim como Jesus fez, não no sentido de criar confusão, mas que você saiba afirmar a tua fé na rocha e não na areia. E essa palavra é tão forte que eu vou ler ela para você. Ela está em Mateus 23, 27, diz o seguinte: Ai de vós, Jesus falando com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Quando, na época de Moisés, Deus instituiu Arão, que era irmão de Moisés, como sacerdote, Arão era totalmente diferenciado. E os outros sacerdotes que seguiram a mesma linhagem de Arão tinham o coração inclinado para Deus. Porém, desde os primórdios, em muitas situações, as pessoas, a humanidade, ela ia mudando, se corrompendo, se deixando ser seduzida pelas coisas dessa terra, se deixando ser atraídas pelo engano. E é por isso que chegou no momento em que o sacerdócio estava corrompido.
Por isso que é importante quando Deus fala assim, fecha a porta do teu quarto e ora, porque ali você irá se fortalecer muito mais. Ainda que você frequente um templo, um local que você se sinta bem e que você se sinta acolhido e que você esteja aprendendo, Jesus nos ensinou, orai uns pelos outros. Porém, ele não está limitado apenas a um lugar fechado, a quatro paredes. Ele se manifesta para você também, em pequenos grupos. Tanto é que Pedro, quando estava preso na prisão, era o grupo específico que estava ali clamando incessantemente para a libertação de Pedro. E Pedro conseguiu a libertação através deste grupo. Então, não pense que Deus é limitado. Deus ele vai além dos protocolos humanos. Ele está mais preocupado com a tua intimidade e com a tua salvação do que em você estar ali constantemente cumprindo um protocolo técnico e robotizado e o teu coração está longe dele. E se você for pensar, tudo isso no fim vai colaborar para que você esteja mais forte, para quando vier uma pessoa manipuladora tentar ofender você, você estará mais preparado para confrontar essa pessoa. Outro modus operandi do narcisista. Quando estão obcecados em cumprir algo, caso sejam contrariados, agem com imaturidade, fazem birra, provocações, humilhações, atuam como sanguessugas e quando fazem algo por você se sentem no direito de cobrar com juros abusivos, gerando em você uma sensação de sufocamento. Mas caso você já tenha colocado limites, eles não podendo avançar mais, passam a te hostilizar, zombar, colocar você em situações constrangedoras, fazer triangulações, difamações e por aí vai. Ou seja, mais uma vez, relatando o modus operandi para que você vá entendendo como funciona todo esse mecanismo, para que você não venha se sentir culpado quando você tomar uma atitude que requer um posicionamento. Que essa culpa não venha sobre ti, porque não é sobre você. Não é você que está provocando tudo isso. Você não é culpado de você ter se relacionado ou conhecido pessoas com alto grau de perversidade e de capacidade de fazer o mal na tua vida, e não só na tua vida, como na vida das outras vítimas que passaram ou estão passando ou irão passar pela mão dessa pessoa abusiva. E para finalizar a mensagem de hoje, faremos uma reflexão a respeito de tudo isso que foi esclarecido, que foi lido, que foi reforçado, porque muitas dessas informações certamente você já ouviu, já leu, mas quanto mais você vai ali buscando mais informação, mais vai fazendo sentido na tua mente até que você se liberte de uma vez e que você não coloque nenhum peso, nenhuma culpa sobre você. Será que existe algo bom nessa situação toda? Claro que existe. Deus está permitindo descortinar na sua vida, na sua frente, tudo aquilo que estava oculto e te libertando e te livrando de uma situação muito pior que você possa vir passar lá na frente. E caso você já tenha passado por algum tipo de situação constrangedora e abusiva, ao ponto de você se sentir completamente esgotado, ao ponto de você ter sido ferido, não se preocupe, porque você irá conseguir conquistar a tua cura. Você conseguirá avançar, reconquistar a tua história. Lembre-se que era Deus que estava contigo em cada fase da tua vida. E Ele continuará te ajudando. Não é uma pessoa que irá fazer com que a tua história seja totalmente deformada, desconfigurada. Porque aquele que te formou e que tem o código da tua identidade, da tua digital, é Ele que tem o poder nas suas mãos de te reconstruir quantas vezes for necessário. Basta que você se posicione, que você creia, que você coloque limites e muito pelo contrário, enquanto estão pensando que estão acabando com a tua vida, Deus ele está te preparando, Ele está te moldando, Ele está te reestruturando, te ensinando a se conhecer melhor para que você passe a identificar os pontos que te deixam vulnerável, a ponto de que você permita que em algum momento essa pessoa continue ali te afetando.
e a cada experiência você irá ficar mais esperto, mais forte, você irá se afastar de uma maneira mais rápida e você está sendo preparado no teu processo e certamente você saberá como agir caso apareça alguma outra pessoa que apresente esse tipo de característica na tua vida, você ficará mais atento. Lembre-se que o seu tempo, ele é valioso. Deus, ele te fez com um valor que dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar. Então, invista seu tempo em coisas e situações que irão te fazer crescer. Ainda que você se sinta preso em uma situação, você tem acesso à internet, você tem acesso a um livro, à informação. Não se renda. Lute com todas as suas forças e lembre-se que esse sistema é um treinamento para que lá na frente muitos já estejam acostumados a se curvar. Não se curve a nada que venha tentar destruir a tua saúde mental, emocional, a tua comunhão com Deus. Lembrando que na Bíblia ali a gente consegue perceber, identificar alguns traços de personalidade narcisista. E agora me veio à memória mais um exemplo bíblico a respeito do sistema do abuso narcisista que já ocorria desde aquela época, que foi quando o rei Nabucodonosor, ele era rei na Babilônia e ele fazia questão que as pessoas se prostrassem diante dele em reverência, o adorando. E então Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram fiéis a Deus, servos do Senhor que estavam ali, e foram levados naquela época cativos à Babilônia, eles não se curvaram a Nabucodonosor, ou seja, eles tiveram um posicionamento. Imagine este posicionamento quando chegar o tempo do Apocalipse. Será que estaremos preparados para não nos prostrarmos? Essa mensagem é a mensagem mais forte desse vídeo de hoje. Que sejamos tão firmes na nossa fé com Deus, que não venhamos a nos prostrar a nada que tire a nossa comunhão com o nosso Criador e a nossa dignidade. E Nabucodonosor, similar ao narcisista, quando ele viu que foi confrontado, ficou ali escandalizado e provavelmente ele deve ter pensado: quem esses três pensam que são para não se curvar diante de mim? E então, como uma técnica de um abuso narcisista, ele aplicou automaticamente uma retaliação e uma punição diante do posicionamento que esses três rapazes tiveram. Eles eram três no meio de uma multidão e mesmo assim eles continuaram permanecendo firmes, de cabeça erguida, e provavelmente eles devem ter se sentido constrangidos com aquela situação, porque não foi fácil se manter na posição e, como o narcisista geralmente tem o hábito de fazer, de punir a pessoa que confrontou o narcisista, que estabeleceu ali um limite. Ele enviou aqueles três rapazes para a fornalha de fogo ardente. Ele se sentiu tão indignado que ele mandou com que eles aumentassem cada vez mais o nível do fogo. Então, eles entraram ali naquela fornalha e enquanto eles entraram ali, o quarto homem estava ali com eles, que representava Jesus Cristo, e aquela fornalha não os queimou. E eles saíram de lá ilesos. Então, enquanto você pensa que Deus não está contigo, enquanto você passa por esse processo, enquanto você está se sentindo ferido, cansado, humilhado, perseguido, Ele está sim com você, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Então, vale a pena fazer o que é certo, mesmo porque a palavra de Deus diz o seguinte em Salmos 84:10, para finalizar: é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Em um dia, Deus tem a capacidade de transformar anos da tua vida de dor e sofrimento. Então não desista, continue firme, forte, corajoso. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a tua vida, a tua fé, que você continue acreditando que o grande Eu Sou irá ressignificar a tua vida, a tua história, e Ele tem um futuro de esperança para você. Não subestime a capacidade de Deus em fazer uma reviravolta na tua vida e na tua história.
E se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, deixe seu comentário, compartilhe, que você encaminhe para pessoas que você sabe que precisam escutar essa mensagem, que elas se sentirão edificadas e fortalecidas na sua caminhada, na sua fé e no seu processo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.